Olá a todos, bem-vindos uma vez mais aos Apontamentos da Semana. É um prazer para todos nós marcarmos encontro aqui todas as semanas para refletirmos sobre temas existenciais tão importantes. Esta semana vamos debater um assunto polémico no pensamento e na cultura da nossa época: criação ou evolução. Estes dois pontos de vista acerca de como tudo começou são antagónicos e trazem muitas incoerências de raciocínio quando se tentam conciliar. Para o evolucionista, a vida inteligente não passa de uma sucessão de milhares de mutações celulares verificadas e uma seleção natural em determinadas condições surgidas ao acaso durante um período de milhões de anos. Pelo contrário, o criacionista defende que a vida aparece pelo planeamento e execução de um Deus Criador, que tudo fez segundo a sua sabedoria num espaço curto de uma semana de 7 dias literais, sendo o ser humano formado à imagem e semelhança desse Deus Criador. Como tudo apareceu? Lembra-se daquela pergunta rasteira quando se abordam estes temas: o que apareceu primeiro, o ovo ou a galinha? Evolução ou criação? Ou podemos, numa tentativa de conciliação, adotar os dois conceitos? Com os nossos convidados residentes, a doutora Vanessa Ferreira e o pastor Daniel Vicente, a quem eu saúdo neste momento e dou as cordiais boas-vindas, nós vamos tentar hoje esclarecer alguns pontos deste tão importante assunto. E eu começaria hoje por colocar a primeira questão ao pastor Daniel Vicente. É possível ser cristão e evolucionista ao mesmo tempo? Penso que é muito, mas muito difícil conciliar as duas coisas. Talvez por formação, mais por educação. Os meus pais sempre me deram a perspectiva de um Deus criador e quando cheguei, portanto, à idade escolar e quando tive que aprender certas coisas em biologia, eu ficava um pouco abismado como é que se podia acreditar naquelas coisas. Para mim era inconciliável aquelas coisas que me estavam ali a ensinar com aquilo que eu conhecia. Como é que tudo pode ser obra do acaso? Porque é que não há um objetivo? Não há um objetivo para a vida? Eu senti essa necessidade do objetivo para a vida. É verdade que alguns cientistas dizem que isso é um problema existencial que têm os cristãos, mas que eles não têm. Por isso eu digo, bom, ok, é um problema existencial que eu tenho, sim senhor, por isso mesmo para mim é inconcebível ser cristão e ser evolucionista, porque eu não posso ao mesmo tempo dizer que Deus tem um objetivo para todas as coisas, que Deus tem um propósito, não só ao criá-las, mas também com tudo aquilo que acontece na nossa vida, e depois achar que tudo isto aconteceu por mero acaso, pura e simplesmente por acaso, e não há um propósito para aquilo que existe. E depois existem algumas coisas que como cristão eu nunca poderia ser evolucionista. Portanto, eu creio, como diz aqui, que no princípio criou Deus. E se Deus criou e criou no princípio uma terra que era sem forma e vazia, Deus está em ação muito antes de alguma coisa. Deus já aparece aqui na Bíblia já em ação. É verdade que podemos perguntar, então e quando é que começou essa ação de Deus? Eu não sei. Sei é que quando Ele quis pôr em ordem todas as coisas, Ele pô-la segundo o seu critério. E o seu critério foi de criar todas as coisas e pela sua palavra, como diz a palavra de Deus. Pela sua palavra ex nihilo, não é? Como dizem exatamente os teólogos, ex nihilo. Do nada Deus criou. Do nada Deus criou todas as coisas. Portanto, Deus não precisou de partículas pré-existentes para formar. É interessante que fez isso com o homem. Pegou na matéria e criou o homem
com alguma coisa pré-existente, porque ele era parte dessa criação. Acho que até nisso há um gesto maravilhoso de amor de Deus. Nas outras coisas, ele quis pôr as mãos na massa, como se costuma dizer. Quando se tratou de criar o ser humano, ele quis pôr as mãos na massa. Como clímax da criação, Exatamente. Deus, enfim, tratou com o homem com uma ciência diferente. Diferente, exatamente. Tanto mais que é apenas ao homem que é dito que ele é feito à sua imagem, conforme à sua semelhança. Há, portanto, o formar, como aqui diz, e há também, depois de formar, o insuflar o fogo da vida. Ou seja, só quem não assistiu ainda a uma ressurreição de uma pessoa, portanto, a quem se lhe administra portanto, a respiração artificial, sim, que esteja em coma, é que não pode perceber o que é que está aqui implicado. Todos nós sentimos uma gratidão imensa à pessoa que está ali a tentar ressuscitar aquela pessoa, quer portanto, ao pôr a sua boca sobre aquela pessoa e ao tentar meter o seu ar e fazer com que aquela pessoa volte a respirar enquanto lhe aplica a massagem cardíaca e toda essa... Quando finalmente a pessoa respira, vem um sentimento de satisfação, de alegria, finalmente as coisas vieram. E este sentimento de amor, presente, de entrega de Deus, é algo que me fascina e eu não conseguiria nunca ser, ao mesmo tempo, evolucionista e cristão. Penso que são incompatíveis. Uma é o acaso, outra é a determinação. A determinação e o propósito. É interessante. O pastor Daniel Vicente escudou-se, deixa-me dizer assim, num texto, o texto que fala, o texto da excelência da criação, Gênesis. No entanto, hoje em dia, no mundo dos eruditos da teologia, a maioria dos teólogos hoje abandonam, inclusivamente, os 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis. E eu gostaria de perguntar à Vanessa, será que a criação é algo mencionado na Bíblia apenas no livro de Gênesis? Ou existem outras referências a este acontecimento noutras partes, noutras porções da Sagrada Escritura? A semana passada nós falámos que Deus era um Deus organizado, era um Deus que estava em sintonia e falámos disso quando Jesus, enquanto o seu papel de humano e divino. E é esse mesmo Jesus que também faz menção à criação. Portanto, a partir do momento em que nós acreditamos em Deus, como falámos na Trindade, obrigatoriamente acreditamos que Jesus é verdadeiro e que Jesus veio e é verdadeiro. Eu estou a seguir um raciocínio lógico, não sendo eu matemática, é sempre assim que mais fácil para mim. Por isso eu dirigi esta pergunta à Vanessa. Exato. E então outra coisa que tem lógica é que se o próprio Jesus, em que eu acredito, é Deus, e se o próprio Jesus, e até posso ler em Mateus, no capítulo 19 e no versículo 4... quando o próprio Jesus está a falar sobre o divórcio e a sua opinião em relação ao divórcio, no versículo 4, diz o seguinte: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez, macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Quando Jesus está a falar isto, diz aqui com todas as letras: o Criador os fez. E esse Criador é nem mais nem menos, portanto, há a ver aqui uma relação direta de Jesus, mais uma vez a comprovar que aquilo que está escrito no Velho Testamento e foi escrito por Moisés é verdade. Existiu uma criação, porque senão não existia um Criador. Era, pura e simplesmente, como disse o pastor Daniel, uma obra do acaso. Não só Moisés escreveu sobre a criação, como também nos 10 mandamentos, mais uma vez, temos também a relação com a criação. Temos uma semana que trabalhamos 6 dias e, como diz em Êxodo 20, que é subejamente conhecido por todos nós, no 4º mandamento, que o 7º dia teremos o descanso, portanto é um mandamento que referencia ao sábado, e esse mandamento refere o quê? Que existe uma criação. Deus criou os céus e a terra em 6 dias, ao 7º descansou. Mais uma vez a ligação para a criação. Um último
já que peguei em Moisés, que foi também quem escreveu a criação, vou ao Novo Testamento pegar também numa citação de Jesus, pegando numa outra citação que se encontra em Isaías, no capítulo 40. Eu vou ler o versículo 25, que é bastante interessante, porque no versículo 25, peço desculpa, Isaías está aqui a tentar também fazer a comparação a quem é que nós devemos ser semelhantes, aos deuses que poderíamos ter na nossa vida, ou, como ele diz, ao santo. E quem é que é esse santo? Esse santo é nem mais ou menos o Criador, como ele diz no versículo 26, e diz: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta do seu exército, quem a todas chama pelo seu nome. Algo que também mencionámos a semana passada em relação à Trindade, o seu nome. Lá está, foi Deus, Pai, Filho e Espírito Santo que criaram, que fizeram todas as coisas que existem. E apenas 3 exemplos. Poderíamos encontrar muito mais. E é interessante que estão presentes, portanto, o Espírito pairava sobre a face das águas, e depois João vai fazer o relato dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus. Exatamente. E o Verbo era Deus. Exatamente. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. É interessante esta junção, também juntando à lição da semana, completando um pouco a lição da semana passada. O verbo, a ação da palavra, não é? Uhum. E quando lemos o relato de Gênesis, quando Deus diz haja luz, temos aí a ação do verbo, de Cristo. Exatamente. É Cristo que fala, não é? Exatamente. Porque João o identifica. É através de João que nós percebemos que é Cristo quem diz, quem dá as ordens para que tudo aconteça. Eu não sei se alguma vez vocês, na vossa experiência, pensaram chegar a uma sala escura e dizer isso. Haja luz. A ver o que é que aconteceu. Não podemos continuar na escuridão, não é? Exatamente. Mas com Deus tudo foi diferente. Com Deus não é? foi diferente. É verdade. Totalmente diferente. Pastor Daniel, será que faz algum sentido o relato da cruz, ou seja, do sacrifício de Jesus, e aquilo que essa salvação significa para nós, de acordo com as Escrituras, se realmente este relato inicial da criação não é de facto um relato fidedigno daquilo que aconteceu, não é um relato literal, mas sim uma história montada, como alguns teólogos o tentam fazer crer? É interessante que, desde o ponto de vista, e a pergunta está muito bem formulada, até no contexto da primeira pergunta que foi feita nestes apontamentos da semana, quando nós olhamos para isso, menos lógica existe em se poder ser cristão e evolucionista ao mesmo tempo. Ora, se há uma cruz, acreditamos por aquilo que nos diz o apóstolo Paulo, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E depois ele vai mencionar, portanto, que só a morte de Cristo vem expiar aquilo que entrou pelo pecado. Ora, se Jesus nos veio redimir do pecado, se nós estamos efetivamente numa condição de pecado, então, se Cristo morreu pelos nossos pecados, é porque em algum momento nós já tivemos uma situação diferente dessa. Exatamente. Portanto, sem a queda, não faz sentido a cruz. Não havia necessidade de haver. Não havia necessidade. E depois há outro aspecto também muito interessante em tudo isto, é que esse Deus que nos redime-nos, portanto, por aquele acontecimento pontual na cruz, mas que se vai refletir num acontecimento extraordinário que é a sua segunda vinda. E onde nos diz que fará novas todas as coisas, num abrir e fechar de olhos. Então, porquê é que aquele Deus que vai poder fazer novas todas as coisas num abrir e fechar de olhos, não o pôde fazer num princípio? Não tem lógica, não tem sentido. Se é o mesmo Deus, o mesmo poder... É o mesmo Deus, tem o mesmo poder, porque é que para a redenção Ele pode criar todas as coisas
num abrir e fechar de olhos e não o pôde fazer Antes. no momento da criação em 7 dias. É um excelente argumento. Vanessa, tenho uma pergunta mais e com esta pergunta concluiríamos o debate desta semana. Ao rejeitarmos a história bíblica da criação, como é que encaramos a necessidade de algo que já falaste há pouco, que se encontra em Êxodo 20, versículo 8, como é que encaramos a necessidade da observância do dia de sábado? Na minha perspectiva, penso que não há lógica nenhuma. Se nós não acreditamos na criação, então, lá está, todo o plano, como o pastor Daniel estava a dizer, todo o plano da redenção e todo o plano em que nós acreditamos que Deus tem esse plano, não existe. Cai por terra. E há uma coisa muito interessante, que eu depois acabei um pouco também por ir pesquisar e encontrar, é que o nosso dia-a-dia está dividido em quê? Temos, como a palavra diz, dia-a-dia, temos os dias que se formam meses, os meses formam um ano. Eu não falei em semana propositadamente, porque o dia está relacionado com o movimento da Terra, com o movimento de rotação. Até aqui, qualquer cientista concordaria comigo. O mês está relacionado também com os ciclos lunares. Qualquer cientista também concordaria comigo e não levantaria nenhuma objeção. Se formos para o ano, é de conhecimento comum, é de senso comum, que esse ano, e por isso uns anos bissextos e outros não, uma questão de acerto de minutos e de horas, está diretamente relacionado com o movimento de translação da Terra em volta do Sol. Até aqui tudo bem. E a questão que se coloca é de onde aparece então a semana, porque os 7 dias da semana. E mais uma vez, esses 7 dias da semana estão diretamente ligados com a criação. Então, partindo desses pressupostos todos, e lá vem o meu lado matemático outra vez ao de cima, partindo desses pressupostos todos, eu tenho que cumprir e tenho um sábado que será o meu ponto alto da semana, porque é esse o objetivo do sábado. É o ponto alto em que eu possa estar com a minha família, é o ponto alto em que eu possa ter uma devoção a Deus mais intensa, porque devemos tê-lo, como é óbvio, diariamente. E portanto, esta criação, quando Deus faz esta criação, pensam nisto tudo. E um reconhecimento até do próprio ato criativo, não é? Exatamente. Portanto, é o momento ideal para nós. Não faço passar ao acaso mais uma semana sem me aperceber o que é que se passou, não é? Exatamente. É uma questão de nós chegarmos a um pôr do sol de sexta-feira e começarmos a refletir de que, nesse preciso momento, há uns anos atrás, há uns bons anos atrás, Deus fez exatamente o mesmo com Adão e Eva. No fundo, concluindo a sua obra criadora. No fundo é celebrar esse momento da criação. Eu, às vezes, quando falo destas coisas, costumo apontar a ideia de que no sábado é um dia de celebração. Um dia de festa, digamos assim, exatamente. Não é? De celebrar algo, de reconhecer e voltar a ter a memória de que esse acontecimento ocorreu. Tal como nós celebramos anos. É o aniversário da criação. Anos uma vez por ano. Aqui semanalmente. 52 vezes não é? No ano. É extraordinário como Deus deixou esse marco histórico para que a humanidade não se esquecesse e, ao mesmo tempo, para que a humanidade, na celebração, pudesse também descansar. Exatamente. Porque a palavra sábado indica isso, não é? Há pouco... E está relacionada também com no dia-a-dia, quando nós falamos de alguém tirar uma licença sabática. Exatamente. A palavra sabática tem a origem na palavra que tem também, que dá origem à palavra sábado. Portanto, estão ligadas. E esse descanso é um descanso, lá está, que é a festa, e não é... Quando falo festa, é a celebração, como nós também celebramos os nossos anos, exatamente. Porque para nós é importante, porque nascemos, por isso estamos aqui, e então temos esse momento em que ficamos felizes porque ele acontece. E o sábado deve ser exatamente isso. A celebração da criação. Ao Deus Criador. O nosso tempo chegou ao fim. Ovo ou galinha? De tudo aquilo que aqui falámos, ficou claro que foi Deus que criou todas as coisas, desde as mais ínfimas formas de vida celulares, assim como os seres de sistemas mais complexos. É evidente que, entre as aves que ele criou no 5º dia, também lá estava a galinha. Mas a brincadeira do ovo, nesta pergunta maliciosa,
mostra-nos como este Deus Criador não nos deixa abandonados ao acaso. Ele continua a repetir o milagre da vida, quer seja no germinar de uma ave através da maturação de um simples ovo, ou num sistema mais complexo de gestação e nascimento de uma criança. Apesar das muitas tentativas de misturar o ponto de vista bíblico sobre a criação com a teoria da evolução, as duas posições são totalmente opostas. A confiança na história bíblica da criação afeta, como vimos, não apenas a nossa aceitação de um Deus Criador todo-poderoso, mas influencia também a compreensão que temos do seu amor e cuidado por nós. Tendo-nos deixado um dia para nos encontrarmos com Ele, o sábado, para celebrarmos o acontecimento da criação, confiar neste Deus Criador leva-nos também a melhor compreender a dádiva do seu Filho Jesus na cruz do Calvário e a ter a certeza de que, tal como teve poder para criar, Ele terá poder para nos trazer de novo à vida através da ressurreição. É desse Deus Redentor que falaremos na próxima semana. E até lá, que as bênçãos de Deus se façam sentir em cada um de vós.